Capítulo 141. Outra transformação de besta. Long Shen estava fugindo quando aquela voz o fez parar rigidamente. Aquela voz era muito clara e melodiosa. Voltando-se lentamente, ele viu que Tang Wan'er o havia notado em algum momento. Enquanto lutava, ela gritou seu nome. Maldito Long Shen, você está tentando correr logo antes da batalha. A voz de Tang Wan'er estava cheia de raiva. Obviamente, ela desprezava a maneira como Long Shen estava agindo. Seu desprezo não era nada para se preocupar. Mas o mais importante, agora o foco de todos pousou nele. Ei, que tipo de piada é essa? Sou eu, Long Shen, uma pessoa que faria tal coisa. Eu só estava pensando em encontrar um bom lugar para me aquecer antes de entrar na batalha em minha condição de pico, retrucou Long Shen. Esse sofisma foi recebido com total desdém nos ouvidos de todos. Sua figura furtiva claramente estava prestes a fugir. Mesmo uma pessoa cega provavelmente poderia ter visto isso. Zhao, vá capturar aquele pirralho. Há muito tempo o considero desagradável. Dê-lhe uma surra completa. Lei Qiansang ordenou a um de seus subordinados. Sim, chefe. Aquele Zhao assentiu. Com um sorriso encantado com o infortúnio de Long Shen, ele investiu contra ele. Zhao estava no auge da condensação de sangue com poderosas habilidades de combate. Ele era um dos subordinados mais capazes de Lei Qiansang. Todo o nível de poder de seu lado caiu drasticamente porque ele deixou a batalha, aliviando grande parte da pressão do lado de Tang Wan'er. Uma luz astuta brilhou nos olhos de Tang Wan'er quando ela viu Zhao ir atrás de Long Shen. Você pode querer se aquecer, mas esta irmã não vai deixar você fazer o que quiser. Com um leve grito, Tang Wan'er acenou com as mãos, convocando duas lâminas de vento claras. Eles eram como duas espadas longas em suas mãos enquanto ela atacava Lei Qiansang. Ela possuía um corpo espiritual do vento extremamente raro e tinha uma grande afinidade inata com a energia do vento. Seu controle sobre a energia eólica definitivamente atingiu o auge. Isso era semelhante a como um cultivador de pílulas controlava a chama. Suas lâminas de vento eram as mesmas que as flemoépons condensadas por cultivadores de pílulas. Eles foram formados pela compressão da energia espiritual de seus corpos e eram extremamente aterrorizantes. Além das pás de vento em suas mãos, ainda havia inúmeras pás de vento mais finas girando em torno de seu corpo. Embora não fossem tão poderosos quanto os de sua mão, aquelas lâminas de vento podiam ser controladas com seus pensamentos. Eles atirariam sempre que ela quisesse, fazendo com que as pessoas fossem incapazes de se defender. Só agora Tang Wan'er liberou um pouco de sua verdadeira força. Antes ela apenas o estava sondando. Esta foi a verdadeira luta. Ela deve obter a orquídea de 9 folhas. Estrondo. A pressão de Lei Qiansang explodiu. A força do trovão em torno de seu corpo aumentou quando colidiu com as lâminas de vento de Tang Wan'er. O corpo de Lei Qiansang foi completamente coberto por raios. Seu corpo era duro como ferro, e contra aquelas lâminas de vento que eram mais aterrorizantes que espadas afiadas, ele usou seu punho para resistir a elas, desferindo estrondos contínuos. Ele não era nem um pouco inferior. Mas quanto mais intensa a luta, mais animado Lei Qiansang ficava. A força de Tang Wan'er superou suas expectativas.
Se ele pudesse conquistar tal mulher, isso seria definitivamente a maior conquista de sua vida. Seu corpo era incomparavelmente poderoso. Se ele pudesse obter a orquídea de 9 folhas, ele subiria para um nível totalmente novo. E então ele também definitivamente se recusou a desistir. Quando a luta de Lake Ansangtangvanir atingiu seu pico, Zhao já havia alcançado Longshen. Ele riu sinistramente: pirralho, agora que você não tem nenhuma besta mágica de terceiro nível, quero ver se você ainda pode ser tão insolente. A expressão de Longshen ficou um pouco estranha. Parecia que todos já haviam presumido que toda a sua força havia desaparecido junto com Little Snow. Ele realmente parecia tão modesto. Se você for sensato, imediatamente se ajoelhará e implorará por misericórdia. Zhao parou a 1 dúzia de metros de Longshen com os braços atrás das costas. Longshen balançou a cabeça para ele. Eu realmente quero saber, vocês, discípulos mimados, morrerão se não mostrarem um ato de força. Por que você não olha para seus próprios cascos de tartaruga e vê se eles são duros o suficiente? Francamente falando, vocês são apenas um bando de caipiras que ainda não viram o mundo. Longshen estava realmente enojado com esses discípulos de famílias puldarussas que agiam de forma tão arrogante e indiferente. Era irritante vê-los constantemente com o nariz empinado, olhando para ele com o queixo. Zhao tinha sido tão respeitoso na frente de Lake Ansang, mas agora na frente de Longshen, ele se tornou um senhor indiferente e arrogante. Foi realmente doentio. Sua boca é realmente desagradável. Talvez eu bata na sua boca primeiro. A expressão de Zhao afundou e ele gritou friamente. Batendo o pé, ele já havia desaparecido, deixando para trás apenas uma imagem residual enquanto atacava Longshen. Ele deu um tapa diretamente na bochecha de Longshen. Como quiser. Longshen nem pensou nisso e também mandou uma palma. A palma da mão de Longshen pousou na palma da mão de Zhao, causando uma intensa explosão. Ondas de Qi surgiram freneticamente. Zhao nunca imaginou que a palma de Longshen conteria uma força tão chocante. Ele sentiu como se sua palma tivesse colidido com uma enorme montanha. Sua mão quase quebrou. Ele foi derrubado e sua mão estava insuportavelmente dolorida, seu coração tremendo. Zhao também era um gênio que raramente tinha alguém que pudesse lutar com ele no mesmo nível. Ele era extremamente arrogante e, além de Lake Ansang, nunca admirou ninguém. E sua poderosa força de combate foi notada por Lake Ansang e ele se tornou seu braço direito. Mas ele perdeu imediatamente após apenas uma troca com Longshen. Como ele poderia não estar chocado? Deve ser a minha vez agora, certo? Longshen já havia chegado bem na frente do chocado Zhao. Enviando uma palma, ele enviou diretamente um tapa em sua bochecha, exatamente o mesmo movimento de antes. Você está pedindo a morte. Zhao rugiu. Longshen estava planejando dar-lhe um tapa na cara em público. Essa foi a primeira vez que alguém o tratou assim. Sua fúria aumentou imediatamente. O Qi do sangue explodiu e as ondas de Qi surgiram. Gritando alto, ele esmagou a palma da mão em Longshen. Estrondo. Desta vez, a colisão foi ainda maior do que da última vez. Mesmo aquelas pessoas lutando abaixo foram perturbadas. Após a colisão,
eles viram uma pessoa sendo miseravelmente jogada para trás. Com um grito de choque, as pessoas perceberam que aquela pessoa era Zhao. Além de Tang Wan'er, todos os presentes pensaram que Long Shen seria impiedosamente oprimido. Mas, surpreendentemente, o resultado foi que Zhao foi lançado voando. Zhao foi capaz de lutar sozinho contra 3 membros da facção de Tang Wan'er. Sua força era óbvia para qualquer um. Claro, Zhao também ficou extremamente chocado. Para ele, parecia que Long Shen era uma enorme montanha, e não importa o quanto ele tentasse, ele ainda estava completamente minúsculo na frente dele. De repente, ele sentiu uma dor aguda no rosto e foi arremessado para trás mais uma vez. Um toque claro ecoou por todo o campo de batalha. Junto com Zhao, alguns dentes que ainda estavam manchados de sangue voaram pelo ar. Todos assistiram àquela figura horrorizados. Long Shen realmente parecia um deus da guerra, sua incrível imponência tornando-o uma pessoa completamente diferente de seu antigo sorriso malicioso. Até Lei Qiansang e Tang Wan'er levaram um susto. A força de Zhao era algo que eles tinham uma compreensão clara. Tang Wan'er sempre suspeitou que Long Shen era um especialista e deveria ter sido capaz de lidar com Zhao, permitindo que ela se concentrasse contra Lei Qiansang. Mas ela nunca imaginou que ele o derrotaria tão rapidamente. Na frente de Long Shen, Zhao quase não conseguiu resistir a um único golpe. Além disso, ela poderia dizer que Long Shen não havia usado nem um pouco de Qi espiritual. Ele só havia usado o poder de seu corpo físico. Em outras palavras, ele nem usou nenhuma de suas habilidades reais. Embora Zhao não fosse nada aos olhos dela, ser capaz de derrotá-lo tão facilmente significava que Long Shen era um verdadeiro especialista. Ao mesmo tempo em que ficou chocada, também achou engraçado. Originalmente, ela apenas enganou Long Shen para se juntar à sua facção, a fim de puni-lo por ser tão rude com ela. Ela realmente não esperava ter agarrado acidentalmente um especialista poderoso para o seu lado. Não é de admirar que Ezequiel tenha tentado atrair Long Shen. Parecia que foi Ezequiel quem percebeu a força de Long Shen primeiro. Pensando nisso, ela também ficou chocada com o quão perspicaz era a visão de Ezequiel. Todo o campo de batalha desacelerou por causa de Long Shen. Embora eles ainda estivessem lutando, a maior parte de seu foco agora havia mudado para ele. Bastardo, eu vou te matar. Zhao estava incrédulo enquanto segurava sua bochecha, sentindo as órbitas vazias em busca de seus dentes. Ele soltou um uivo histérico. Ele era um gênio orgulhoso, alguém que sua família adorava muito. Quando ele já recebeu tal humilhação? Sua fúria aumentou quando ele olhou sinistra e amargamente para Long Shen. Idiota, você é o único que pode bater nos outros enquanto os outros não podem bater em você. Essa é a lógica estúpida dos discípulos das famílias Puldarussas, zombou Long Shen. Zhao rugiu com raiva e, de repente, suas roupas explodirão, deixando para trás apenas suas calças. Escamas negras cobriam sua carne nua. Até seu rosto estava coberto de escamas, parecendo extremamente assustador. À medida que as escamas cobriam seu corpo, sua aura se tornava cada vez mais aterrorizante. Transformação de besta. Alguém gritou em choque. Isso era claramente um tipo de habilidade de batalha.
Ao refinar o sangue da essência de uma besta mágica, era possível liberar uma parte da força de uma besta mágica. Long Shen também ficou um tanto surpreso. Esta foi a segunda vez que ele encontrou a transformação da besta, sendo a primeira vez contra Huang Shang no Phoenix Cry Lantern no festival. Mas Zhao Wu tinha uma habilidade ainda maior do que Huang Shang. Até sua cabeça estava coberta de escamas e sua aura de pressão era muito mais forte. Bastardo, eu vou te matar. Zhao Wu rugiu e pisou no chão. Apenas aquele carimbo criou um grande buraco no chão. Ele disparou para a frente como uma bala de canhão. Seu punho coberto de escamas era como um grande martelo quando esmagou Long Shen. Antes mesmo de seu punho chegar, o ar tornou-se incapaz de suportar tamanha pressão e começou a assobiar, o espaço tremendo. Que soco terrível! Algumas pessoas gritaram. Não é de admirar que Zhao Wu tenha se tornado o braço direito de Lei Qiansang. Esse tipo de força era muito assustador. Tang Wan'er ficou assustado e disse friamente, quando Zhao Wu passar pela transformação da besta, até mesmo seu raciocínio se tornará caótico e explosivo. Você não tem medo de que ele acidentalmente tire a vida de alguém? Se alguém matasse outra pessoa durante este julgamento, ela seria expulsa do mosteiro. Isso era para preservar a segurança de todos, evitando que seus discípulos se massacrassem. Lei Qiansang apenas zombou, o que as vidas e mortes de seu povo têm a ver comigo? Dentro do mosteiro, apenas eu, Lei Qiansang, posso ser o personagem principal. Seus outros personagens secundários não são necessários. Tang Wan'er gritou friamente em resposta, e uma lâmina de vento cortou, forçando Lei Qiansang a recuar. Ela estava prestes a correr para Long Shen. Você deveria se cuidar. Lei Qiansang bufou friamente e a força do trovão apareceu de repente sob seus pés. Ele disparou e bloqueou Tang Wan'er, cortando seu caminho. Tang Wan'er recebeu com força o ataque de Lei Qiansang e foi forçado a recuar alguns passos. Ela se enfureceu, você nem se importa com seus próprios subordinados. Quem se importa com eles? Personagens secundários estão lá apenas para servir ao personagem principal. Este é o destino deles, disse Lei Qiansang com indiferença. O lindo rosto de Tang Wan'er ficou gelado. Cruzando lentamente as mãos diante do peito, uma energia aterrorizante condensou-se entre as mãos. Seu bastardo, vou te mostrar quem é um personagem secundário. Estrondo. A energia nas mãos de Tang Wan'er tinha acabado de começar a condensar quando o chão de repente tremeu intensamente antes que ela pudesse terminar. Ondas de Ti explodiram e Tang Wan'er olhou para longe em choque. Capítulo 142. Quero ver se consigo. Uma explosão sacudiu o céu e a terra. A poeira encheu o ar enquanto as ondas de Ti surgiam furiosamente. Apesar de estarem separados por centenas de metros, aquela energia aterrorizante ainda dificultava a respiração dos outros. Tang Wan'er olhou em estado de choque, parando o que estava fazendo. Lei Qiansang também parou para olhar. O que? Quando as ondas de Ti se espalharam, todos olharam para onde as duas pessoas estavam lutando ferozmente. Anteriormente, eles estavam na beira do vale, perto do penhasco. As pessoas ficaram chocadas ao ver que aquela parte do penhasco havia sido completamente destruída. À medida que a fumaça se dissipou gradualmente, revelou Long Shen,
seu cabelo comprido dançando e suas roupas esvoaçantes, parecendo um imperador celestial. Cerca de 30 metros à frente dele estava Zhao. Ele agora estava meio ajoelhado no chão. O braço direito de Zhao foi quebrado em vários lugares. Na verdade, o osso estava saindo em alguns pontos. Ele estava encharcado de sangue. Ele estava olhando fixamente com descrença. Ele parecia ainda não ter percebido que o sangue escorria de sua boca e cobria seu corpo. Todo o campo de batalha estava mortalmente silencioso agora. Zhao havia usado suas técnicas mais fortes e ainda estava gravemente ferido. Isso foi algo difícil de aceitar para todos aqui. Se o oponente de Zhao fosse um oponente de classe monstro como Lei Qiansang, eles seriam capazes de aceitar isso, mas esse não era o caso. Os corações de todos batiam nervosamente. Originalmente, havia 5 gênios da classe monstro. Foi este o nascimento de um sexto. Tosse, Zhao de repente teve um ataque de tosse. Enquanto ele tossia, mais e mais sangue subia, assustando os outros. Agora todos entenderam que não era só o braço que estava quebrado. Até seus órgãos internos devem ter sido muito danificados. Eles simplesmente não sabiam se sua vida estava em perigo. Long Shen, seu bastardo, eu vou te matar. Zhao xingou Long Shen entre suas tosses de sangue. Era impossível para ele aceitar esse resultado. Ele sempre pensou que era completamente incomparável, exceto contra os 5 especialistas da classe monstro. Ele sempre se considerou a pessoa número 1 abaixo da classe dos monstros. Mas agora ele havia sido derrotado por algum pirralho sem nome. Isso o levou a afundar na loucura. Com apenas o seu tipo de conduta, mesmo que você se cultive por mais 10.000 anos, você ainda não seria capaz de me matar. Tudo o que você faria seria desperdiçar 10.000 anos de recursos para fazer 10.000 anos de merda. Long Shen balançou a cabeça. O ataque anterior de Zhao foi verdadeiramente poderoso. No momento em que colidiram, Long Shen convocou sua armadura de batalha Feng Fu, ferindo-o fortemente com um soco. Agora que Long Shen havia visto mais e mais segredos da armadura de batalha Feng Fu, seu uso tornou-se muito mais habilidoso. Ele agora percebeu que, se não tivesse invocado seu anel divino, invocar a armadura de batalha Feng Fu não causaria nada de estranho. A menos que as pessoas estivessem olhando para seus olhos, não houve outras mudanças importantes. E depois de inúmeros testes, Long Shen tornou-se extremamente hábil em usá-lo. Ele agora podia convocar a armadura de batalha Feng Fu apenas durante o momento em que atacava, permitindo-lhe liberar uma força explosiva. Uma vez que ele terminasse de liberar esse poder, ele imediatamente o colocaria de lado. Dessa forma, ele poderia economizar a quantidade de energia de sua estrela Feng Fu. Ele não iria mais apenas mantê-lo convocado tolamente o tempo todo, desperdiçando aquela preciosa energia. Além disso, desta forma, ele poderia esconder sua existência, não chamando a atenção de outras pessoas. Embora muitas pessoas tenham sentido que a troca anterior foi um pouco estranha, elas não conseguiram dizer que parte dela era estranha. Long Shen, seu mestiço filho da puta, se você tiver coragem, então me mate. Zhao parecia já ter perdido todo o raciocínio neste momento. Percebendo que não conseguia mais mover seu corpo,
Ele começou a xingar descontroladamente. A expressão de Long Shen tornou-se gelada e uma intenção fria de matar irradiava dele enquanto ele caminhava até Zhao. Long Shen, não? Se você matá-lo, será expulso do mosteiro. Tang Wan'er não pôde deixar de avisá-lo quando viu o que ele estava fazendo. Long Shen parecia não ter ouvido. Caminhando ao lado de Zhao, gravemente ferido, seus olhos não continham a menor emoção. Ele era a própria personificação do Grim Reaper. Você perdeu, mas devido ao seu ego patético, você se recusa a admitir sua perda. Então você começa a agir como uma megera e a gritar maldições para mim a fim de aliviar o terror e a falta de vontade do seu próprio coração. Você quer usar as regras do monastério para me suprimir. Se eu não ousar matá-lo por causa das regras do mosteiro, isso fará com que você sinta que me frustrou, apesar de perder o corpo. Claro que esta é sua única opção. Embora seja um pouco vergonhoso, esta é a única jogada que você tem contra mim agora. Mas, infelizmente, você não me conhece. Você não deveria ter insultado minha família. Você não deveria ter tocado no meu tabu. Já que você fez isso, você vai morrer. Long Shen pode estar falando com Zhao, mas toda a multidão estava completamente silenciosa, então cada uma de suas palavras soou claramente nos ouvidos de todos. A análise de Long Shen estava completamente correta, revelando tudo o que Zhao estava pensando. Todos ficaram imediatamente cheios de desdém por Zhao. Mas eles também sentiram que algo estava errado. Se ele sabia que o estava provocando intencionalmente, porque ainda estava tentando morder a isca. Long Shen, seu tolo. Ele está provocando você intencionalmente. Vendo que Long Shen tinha visto claramente através de tudo e ainda estava agindo assim, Tang Wan'er gritou de medo e alarme. Embora ela já tivesse enganado Long Shen, isso foi apenas por causa de sua natureza vingativa. Claro, se ela ficou ofendida, então ela teve que retribuir. Isso não significava que ela tinha um coração ruim. Agora que ela viu que Long Shen tinha um potencial ilimitado e era tão poderoso, ela naturalmente não podia suportar vê-lo pular em uma armadilha e ser expulso do mosteiro. Isso cortaria completamente suas perspectivas futuras. Long Shen, você é seguidor da irmã Wan'er, então as palavras dela são ordens. Ao agir assim, você está sendo desleal. Você não queria ser uma boa pessoa. Tio também acrescentou suas próprias persuasões. Mas quando ela colocou dessa forma, todos franziram a testa. Não parecia haver mais ninguém no mundo que tentasse persuadir as pessoas assim, não é? Haha, Long Shen, e daí se eu te amaldiçoar? Você é apenas um bastardo, um filho da puta. Se você tem a habilidade, então me mate. Eu estou esperando por você. Se você não ousa me matar, então você é apenas um filho da puta 100%, haha. Ah! Zhao Yu estava rindo loucamente quando soltou um grito miserável. O pé de Long Shen pisou firmemente em sua perna, fazendo com que estalos ressoassem quando ele quebrou. Long Shen tinha uma compreensão completa da estrutura do corpo. O lugar onde ele pisou ficava 7 centímetros abaixo do joelho. Havia um ponto de acupuntura ali. Era o ponto mais concentrado dos nervos da dor.
Ao pisar lá, a ponta do dedo do pé só teve que pressionar levemente para fazer com que sua dor se multiplicasse imediatamente por 10. Ah! O grito miserável de Jaoil soou alto e claro, fazendo com que todos ficassem arrepiados. Ao vê-lo atormentar o miserável Jaoil, todos sentiram seus corações entorpecidos. O que ouso e não ouso fazer não importa. Eu só quero ver se você realmente possui o caráter inflexível para enfrentar a morte sem medo, mas, infelizmente, parece que um lixo como você não possui isso. Long Shen balançou a cabeça com pesar. Ele mais uma vez pressionou com o pé, quebrando a outra perna de Zhao da mesma forma que a primeira. Antes, Zhao gritava repetidamente, mas desta vez ele nem conseguiu gritar. Veias saltadas em sua testa, seus olhos quase saltaram, seu rosto ficou roxo enquanto seu grito era sufocado, seu corpo tremia incessantemente. Ah, que estranho! Alguém como você, um herói que pode ignorar o medo da morte deve definitivamente ter um caráter inflexível. Mas parece que não consigo encontrar onde fica. Eu acho que não está nas suas pernas. Talvez esteja em seus braços. Ou talvez suas costas. Por favor, desculpe-me por ser um amador. Aguente um pouco, vou encontrá-lo rapidamente. Long Shen o consolou suavemente, seu olhar pousando em seu braço. Long Shen, seu filho da puta, você não terá uma boa morte. Se você tiver coragem, então me mate. Zhao praguejou sinistramente. Oh, eu definitivamente vou te matar. Mas primeiro quero encontrar esse seu caráter inflexível. Long Shen balançou a cabeça. Crec, crec. Ruídos dolorosos de estalos continuaram a soar do corpo de Zhao. Todos sentiram o couro cabeludo dormente. Eles eram todos discípulos de famílias Pudarussas, cada um deles sendo uma existência elevada e indiferente. Quando eles teriam visto uma cena tão sangrenta? Cada um de seus rostos estava pálido. O mais assustador de tudo era que a expressão de Long Shen era tão calma quanto a água. Isso era ainda mais assustador do que se ele parecesse sinistro ou malévolo. Todo mundo estava apenas assistindo tolamente. Até o rosto de Tangvanher estava ligeiramente pálido. Embora suas habilidades de combate fossem incomparáveis e ela tivesse derrotado inúmeros especialistas, esta foi a primeira vez que ela viu um ato tão cruel. O atual Long Shen era definitivamente como um deus da morte sem emoção. Ele era uma pessoa completamente diferente do seu eu anteriormente risonho e travesso. Quando seus gritos miseráveis finalmente terminaram, Long Shen pegou Zhao pelo pescoço como se fosse um cachorro morto. Zhao foi erguido no ar, seus pés não mais tocando o chão. Mas Zhao definitivamente era obstinado. Apesar de sofrer uma tortura tão dolorosa, o ódio em seu rosto ainda não havia desaparecido. Bastardo, me torture o quanto quiser. Infelizmente, você ainda não ousará me matar, ha ha ha. Zhao riu loucamente. Todos os presentes assistindo os dois não puderam deixar de se sentir impotentes. Os dois eram definitivamente loucos. Eles não podiam ser julgados de acordo com o senso comum. Long Shen olhou indiferentemente para Zhao, e um traço de pena flutuou em seus olhos. Sua trama é realmente profunda. Você quer usar esse tipo de método para danificar meu coração, Dale?
Se meu coração estiver levemente danificado, não será perfeito e mais tarde, quando eu tentar avançar, será ainda mais difícil fazer avanços. Pode até formar um demônio do coração. Mas, infelizmente, seus cálculos estão errados. Em sua próxima vida, lembre-se, nem todos os esquemas podem controlar os outros. Se você não tem nenhuma última palavra a dizer, eu vou mandá-lo embora. Quando todos ouviram essas palavras, todos ficaram extremamente confusos. Apenas as expressões de Lei Kyansang e Tangvanher mudaram. O coração Dale era algo que outras pessoas talvez não conhecessem, mas quanto a Lei Kyansang e Tangvanher, os especialistas em suas famílias os alertaram sobre isso repetidamente. Eles tinham que manter seu coração Dale impecável e perfeito. Só então seu caminho de cultivo poderia se tornar cada vez mais longo. O Dao coração era um termo extremamente amplo. Pode-se dizer que é o Dale de alguém, e também pode ser considerado um estado mental. Em resumo, era o que permitia que o coração permanecesse brilhante e claro. Realmente era exatamente como o que Long Shen havia dito. Se Long Shen acabasse insultado por Zhao com suas palavras, mas não pudesse fazer nada com ele, isso faria com que o coração de Long Shen ficasse oprimido pelo ressentimento. Isso criaria um nó em seu coração. Esse nó pode não parecer nada, mas retardaria o cultivo de Long Shen e afetaria seu estado mental. Seria uma grande barreira ao tentar fazer um avanço. Quanto maior a base de cultivo, mais obstáculo ela representaria. Poderia até eventualmente formar um demônio do coração, o que poderia fazer com que ele morresse acidentalmente ao tentar avançar nos reinos. Pode-se dizer que é uma espécie de veneno implacável contra o coração. Tangvanher estava pensando que Long Shen estava sendo muito excessivo, mas agora que ele explicou isso, até ela começou a sentir um traço de intenção de matar. Este Zhao foi incrivelmente vil por fazer isso. Me matar, você ousa. Você será expulso do mosteiro. Sua vida vai acabar, haha. Zhao riu desenfreadamente. Quero ver se consigo.